E aqui eu trago alguns exemplos de dimensionamento para vocês. Como que beleza, Zé, você falou um tanto de coisa. Como é que eu calculo? Bom, vamos lá ver. Olha só, eu vou dar um exemplo primeiro para a CEMIG, onde eu tenho uma residência urbana e eu listei os equipamentos que eu tenho aqui. Então, eu tenho aí 5 lâmpadas, um chuveiro, um ferro, uma geladeira, TV colorida, olha só que novo, né? E um conjunto de som. Faz a soma, deu 5,85 kW. Lembra da regrinha? Abaixo de 15 kW eu olho a potência instalada. Então, o que eu faço? Eu vou lá na tabela 1 da CEMIG e verifico. Com 5,85, aonde que eu enquadro? Bom, eu poderia enquadrar na faixa A1 ou B1. Como é que eu vou ver isso? Vamos lá ver, olha só. Deu 5,8. 5,8, vocês podem ver que eu posso enquadrar ou aqui no A2, tá? E aí eu teria uma fase apenas, tá? Então, se eu estou tendo uma fase apenas, nesse caso aqui o A ele é atendido apenas em 127 volts. Ou eu poderia optar, né, e entrar aqui no B1, tá? Aí no B1 o que eu teria de diferença? Eu seria atendido com 2 fases, então eu teria a opção na minha residência de ter 127 e 220 volts. Então essa basicamente é a diferença aqui. Ezequiel, e aí? Aí você escolhe com o cliente, tá? O B1 você vai gastar um pouquinho mais de material, tá? E o preço do quilowatt é um pouquinho diferente do A2, ok? Vamos ver no DME como é que ficaria. A mesma residência, se essa residência fosse em Poços de Caldas atendida pelo DME, mesma coisa. Fornecimento também seria pela faixa A2 ou pela B1, tá? E seria o mesmo caso. Na faixa A eu teria simplesmente 127, né? Uma fase apenas, e no B eu teria 2 fases sendo entregues. Um outro exemplo, e aqui eu vou olhar uma unidade consumidora, uma residência um pouquinho maior, tá? Então tá aí, tem uma certa quantidade de lâmpadas incandescentes, um tanto, são 15 de 60 watts, 5 de 100 watts, tem 2 boilers, né, 2 aquecedores por acumulação, tem um freezer, uma geladeira e por aí vai, ok? Na hora que eu somo, tá, a potência total instalada, deu 21. Aí é uma diferença legal. 21 já passou de 15 kW, mas o DME, o limite é 34. Então o que eu faço? Eu vou lá na norma do DME e a gente olha na tabela. Vou dar um zoom aqui. Com 21, aonde que eu vou me enquadrar? Bom, com 21 kW eu posso me enquadrar ou no B4, né, de 19 a 23, ou eu posso enquadrar aqui no C2, de 15 a 23. Aí, novamente, aqui no B, eu vou ter 2 fases sendo atendido, tá? E aí, aqui eu estou aqui no B4, o meu disjuntor seria um disjuntor bifásico de 90 amperes. Se eu entrar aqui no C2, eu vou ser atendido com 3 fases, vou ser um consumidor trifásico, e vou ser atendido, né, o disjuntor do meu medidor, né, do padrão, vai ser um disjuntor trifásico de 60 amperes, se for o NEMA, ou de 63 amperes, se for o DIN, né? Esse aqui é o pretinho, o 63 é o branquinho, beleza? Então, cabe novamente a gente saber qual que vai adotar. Fechou? Tranquilo isso aqui. Beleza, Ezequiel. E se fosse na CEMIG? Se fosse na CEMIG, né? Então aqui está só indicando. Se fosse na CEMIG, como 21 kW passou do limite de 15, você tem que calcular a demanda. Então tá, você tem que calcular a demanda, eu tenho que pegar e colocar essa formulazinha aqui. A demanda é A mais B mais C mais D mais E mais F. Então beleza, então eu vou separar o seguinte. O A é só referente à iluminação e tomada. Então, dessa tabela que estava aqui, eu vou pegar só o que é iluminação e tomada de uso geral. Então, como não tem nada indicado lá de tomada de uso geral, eu coloquei apenas aqui a potência total, né, do referente à lâmpada incandescente de 60 watts e lâmpada incandescente de 100 watts. Soma isso aqui tudo, vai dar 1,4 kW.
Beleza. Então agora qual que seria o fator de demanda apropriado para ele? Vamos lá se eu estou fazendo pela CEMIG, vou na norma da CEMIG e vamos ver o que vira. Então, olha só. Está aqui. Fator de demanda para iluminação e tomadas para unidades consumidoras residenciais. Então, vou voltar aqui. Minha potência de iluminação deu 1,4. 1,4 está entre 1 e 2. Então, o fator de demanda, 0,81. Então, meu fator de demanda seria aqui 0,81. Meu fator de potência, como são lâmpadas incandescentes, fator de potência igual a 1. Então, qual que seria a demanda, né, a potência demandada desse item A? Seria 1,4 vezes o fator de demanda, 0,81, dividido pelo fator de potência, né, que é 1,134. kVA. Certo? Esse é o A. O B, 1, é referente a chuveiro, torneira e cafeteira. Então, eu vou separar o que é chuveiro, torneira e cafeteira daquela lista de equipamentos que eu tinha. Só tinha um chuveiro. Bom, se eu tenho um chuveiro apenas, então eu vou voltar aqui na minha norma da CEMIG, vou buscar a tabela, fator de demanda para iluminação e tomadas não residenciais, não é essa. Tabela 13, fator de demanda para fornos e fogões, não é essa. Fator de demanda para aparelhos eletrodomésticos de aquecimento, não, apenas aparelhos eletrodomésticos, aparelhos de aquecimento, aparelhos de refrigeração e aparelhos de condicionadores de ar. Então, nosso aparelho, o nosso chuveiro é um equipamento de aquecimento, tá? Quantos aparelhos que eu tenho? Tenho apenas um, então o fator de demanda dele é 100%. Tá? Então, o fator de demanda vai ser 1. Então, minha potência demandada aqui vai ser 4,4 vezes o fator de demanda dividido pelo fator de potências, totalizando em 4,4 kVA. Próximo, B2. Bom, B2 eu tenho dois boilers. Bom, o boiler ele também é um aparelho de aquecimento, tá? Então vai ser a mesma tabela, vai ser a tabela 14 aqui. Eu tenho 2, então o fator de demanda nesse caso é 0,92. Então tudo bem. Fator de demanda 0,92. Demanda, mesma coisa. 3 vezes 0,92 dividido pelo fator de potência, 2,76 kVA. O B3, bom, B3 nesse caso não tem, tá? Seria fornos, grill e por aí vai. O B4, referente a máquinas de lavar, secar, máquinas de lavar louça e forno elétrico. Vejamos o que temos. Da listinha lá nós separamos ferro de passar roupa e as máquinas de lavar, secar, tanto roupa quanto louça. Então, somando a potência, nós temos aí uma potência de 7 kW nesse grupo. Vou voltar lá na minha tabela. São demais equipamentos, né? Eu tenho aqui, vamos ver aqui quantos equipamentos eu tenho. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 equipamentos, então nesse caso aqui, fator de demanda 0,76. E a demanda? Bom, a demanda vai ser 7 vezes 0,76. Legal. Fator dividido pelo fator de potência. Qual é o fator de potência desses equipamentos? Bom, máquinas são equipamentos motrizes, tá? Vocês vão adotar para fazer o cálculo de demanda, e isso é uma recomendação da própria CEMIG, fator de potência para todo mundo igual a 0,92. É uma aproximação, tá, pessoal? Mas vamos adotar. Bom, fazendo essas continhas, eu vou ter que o B4 vai dar 5,7826 kVA. O B5 é todos os demais equipamentos, né, demais aparelhos que não se enquadraram nos itens anteriores. Então, o que eu coloquei aqui? Freezer vertical, geladeira, TV, exaustor, tudo veio para cá. Novamente, fator de potência, para esses aqui eu vou seguir a recomendação da CEMIG e adotar o 0,92. Bom,
vamos ver aqui quantos equipamentos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3, 9. Então são 9 equipamentos. Vou voltar na tabelinha. É essa mesmo para os demais aparelhos eletrodomésticos, né? São esses aparelhos eletrodomésticos. 9 equipamentos, fator de demanda de 0,54. Então a demanda nessa situação será, deixa eu pegar minha colinha aqui, 2,6 vezes 0,54 dividido pelo fator de potência, que vai dar 1,5261 kVA. Fechou o B. Então vamos só conferir aqui. Então o B1 deu 4,4, B2 276, B4 578 e o B5 1,52. Termo B deu 14,46. O C é demanda referente a aparelho condicionador de ar, né? Ar-condicionado. Na minha listinha, ele fala que eu tenho 2 equipamentos. Bom, 2 equipamentos, eu ainda estou aqui na beleza, essa mesma tabela, né? Condicionador de ar. 2 equipamentos, fator de demanda 0,92. Fator de demanda 0,92. O fator de potência eu também vou adotar o recomendado pela CEMIG, 0,92. O que vai acontecer é o seguinte, nesse caso aqui vai ficar 2,6 vezes 0,92 dividido por 0,92. Corta, corta, fica só o 2,6 aqui agora, kVA. Bom, acabou. Por quê? O D não tem, o E, o F também não. Então, só a demanda vai ficar composta apenas pelos termos A, B e C. Tá? Fazendo a soma total aí, eu vou chegar na conclusão que eu vou precisar de 18,19 kW. Ou seja, o máximo que pode acontecer, né, o máximo que eu estou planejando é que a minha residência vai utilizar 18,2 kVA da rede. Tá? Nesse caso, então, o que eu faço? Eu volto lá na tabela da CEMIG e verifico, beleza, 18,2 kVA, eu enquadro aonde? Eu enquadro aqui no C2, tá? Entre 15 e 23, e eu vou usar 4 fios, 3 condutores, vou usar aqui então um disjuntor de 60 ou 63. Reparem que a estratégia do DME ela é relativamente mais interessante, né? Ela limitando em carga instalada até 34, observem que eu caí direto no C2, tá? Não fez uma diferença tão grande assim, tá? Então isso é por experiência de utilização. O DME eu fui diretão lá, escolhi o C2, foi o mesmo disjuntor. Aqui também, mesma coisa, caí também pela CEMIG no C2 e vou usar então aqui o cabo do ramal de entrada, vai ser um cabo de 16 milímetros. Observem que as normas acabam sendo equivalentes, beleza? Então, pessoal, é basicamente isso. Com isso a gente consegue dimensionar o nosso ramal de entrada, vocês conseguem projetar o padrão, tá? Sabendo o tipo da unidade consumidora que você tem, a gente consegue enquadrar qual o tipo de padrão que a gente vai usar e com isso a gente consegue pegar e fechar o pacote, né? E poder entregar o projeto elétrico completo, tanto da parte interna, né? Do quadro de distribuição para frente, quanto da parte externa, que vai do quadro de distribuição até o medidor de energia. Fechamos? Pessoal, qualquer dúvida, me manda, comenta, manda aí no WhatsApp, manda aqui pelo link do YouTube, nos comentários do YouTube. Fica assim então, pessoal, um grande abraço.